Olá, queridos seguidores, amigos, entusiastas do direito notarial e registral e de outros ramos do direito. Estamos aqui em mais uma série de podcasts do Pestana Cast e, sem pestanejar, escolhi um craque, um jogador caro no direito notarial e registral. Para quem não conhece esse jogador caro, Silmar Lopes, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB do Estado de Goiás, atuante no direito notarial e registral, não só no foro extrajudicial, mas no foro consultivo, entre outras e várias áreas relacionadas ao direito notarial e registral, professor da melhor cepa possível, e o melhor item do currículo dele, marido da Tati e pai da Manu. É o ponto mais importante do seu currículo. Exatamente. E eu agradeço muito pela sua presença, pegar esse tempo que você tem para a gente dar esse dedo de prosa e eu mandar essas brabas que eu gosto de dar, sempre as brabas para quem conhece. Então não fique nervoso que por mais que seja braba, você está preparado para tanto. Então já vou ser bem objetivo, bem prático. Direito notarial e registral é um ramo que não tem na faculdade de Direito. Não é raro magistrados falarem a seguinte palavra: o tabelião do registro de imóveis. Pois bem, então é público e notório as pessoas não terem conhecimento do direito notarial e registral. Mas antes de lançar a braba, onde é que nasceu o seu interesse pelo direito notarial e registral? Bom, Gustavo, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria para mim estar aqui participando do Pestana Cast. E sem pestanejar também vou responder as perguntas e levar aqui em frente o nosso bate-papo da melhor forma possível, né? Gustavo, veja só, eu tive um grande interesse pelo direito notarial e registral através de uma pessoa que eu considero como um grande irmão, apesar de tê-lo assim também hoje. Inclusive eu estava até visualizando algumas questões na internet, percebi que tanto você quanto essa pessoa são São Paulinos, e eu pensei, poxa, tudo indica que eu também devo gostar do São Paulo, né? Eu gosto do Atlético Goianiense. Mas veja só, Dr. Lucas Fernandes, um grande amigo de longas datas, o conheci em 2010 e desde então acompanho ele na jornada que foi, né, a grande jornada sofrida do concurso de vocês. O concurso terminou ali pelos idos de 2009 e vocês foram para a posse apenas em 2014. Desde então, acompanhando o meu grande amigo Lucas, me interessei pela área e decidi que focaria a minha advocacia nessa área. Agora, não pelo Lucas, a advocacia não pelo Lucas, o interesse pela atividade sim, mas a advocacia pelo fator principal de que eu estaria menos dependente do Poder Judiciário para alcançar os objetivos, para alcançar para atender as necessidades que eram trazidas dentro do escritório para os clientes. Dificuldades? Sim, claro, como você citou aí já, a nossa formação jurídica, ela negligencia, e a gente pode dizer que praticamente de forma absoluta, o direito notarial e registral. É raro com situações em que se vê o direito notarial e registral empregado em alguma disciplina dentro do curso de direito. E eu digo empregado em uma disciplina porque não existe essa disciplina de direito notarial e registral ofertada, né? Uma vez ou outra, em uma época, algum professor interessado decidiu colocar aquela disciplina como uma optativa, mas ela já deixou de existir. Ou seja, foi só um professor que chegou ali e colocou, e enquanto aquele professor estava ali, alguns alunos optaram, outros não, mas nunca foi uma disciplina chave, aquela disciplina mestra, como o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, constitucional. Então, há um grande déficit, uma grande lacuna da formação do direito notarial e registral. Acaba que existe também essa carência de profissionais, porque praticamente a formação nessa área, né, depois que você se interessa, ela é quase que num autodidatismo. Poucos professores, poucas obras,
Na minha época ainda era menor ainda a oferta das obras, hoje, graças a Deus, vem crescendo. Pessoas como você vêm escrevendo, vêm trazendo, vêm incrementando a doutrina, e isso acaba facilitando para que muitos tenham acesso ao direito notarial registrado. Perfeito, isso aí é extremamente importante, porque a gente vê esse caminho de ser autodidata. Eu também, eu sei que eu não sou entrevistado, mas eu gostaria até de falar um pouco como é que eu entrei no direito notarial registral. Foi por causa do concurso público, eu estava fazendo um concurso público para outro cargo e comecei a ver questões de direito notarial e registral. E depois do erro comecei a estudar e a partir daí veio o meu interesse de querer saber um pouco mais sobre o universo do cartório. Tem vários ramos. Muitas vezes o ponto de inflexão, na maioria das vezes, é a caixa preta do concurso público de cartório, que há 20 anos atrás todo mundo pensava que havia aquela lenda urbana, que o concurso não era uma coisa que funcionava, que era uma carta marcada, que era de pai para filho, e graças a Deus, até quando eu assumi em Silvânia, eu tinha uma coincidência de sobrenome com a anterior, a tabeliã de protesto, a Maria Aparecida Faria. Todo mundo pensava que eu tinha algum parentesco com a Maria Aparecida Faria, e deu a coincidência. Mas, puxando esse gancho, e você exalta muito bem a questão da advocacia atuante no direito notarial e registral, tanto no contencioso, quanto na defesa administrativa, quanto no consultivo e até na parte litigiosa e também na parte da dúvida. Agora eu vou te mandar a braba. Fiz o brainstorm todo. Como se preparar para ser um bom advogado da área notarial e registral? Bom, não é uma pergunta simples, apesar de ser fácil de ser formulada, né? Então, vou fracionar essa pergunta em duas etapas. Primeiro, como ser um bom advogado, e depois, como aplicar esse ser um bom advogado à área notarial e registral. Claro, partindo da premissa do que você considerou que eu seja um bom advogado, né? Sim. Né? Mas, assim, dizendo a minha experiência. Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não vai reinventar a roda. Esse foi um dos grandes aprendizados que, inclusive, eu tirei do meu pai, advogado desde 1982, porém da área trabalhista, e sempre ali junto com ele fala assim, não, o problema é que as pessoas querem reinventar a roda. O problema é que as pessoas querem inventar onde é simples. E eu diria que, mais do que simples, a gente tem que observar aspectos históricos e tradicionais. Aspectos históricos e tradicionais. Você disse, na formulação da sua pergunta, essa questão de que concurso público veio em 88, era uma questão que passava de pai para filho, né? Era questão de família. Bom, mas a gente... e o que eu vejo bastante, né, inclusive de pessoas que fazem concurso atualmente, é a crítica absoluta e sem qualquer avaliação do sistema anterior, da hereditariedade. Mas eu costumo pensar que, se era tão ruim assim, como vendem hoje, por que existiu e perdurou tanto tempo? Bom, eu sempre quero ver o outro lado, sempre tento ver o outro lado. É uma coisa que a advocacia me ensinou, né? Ouvir e tentar perceber os dois lados. Então, quando eu olho para fatores históricos da década de 30, 40, 50, a gente pode acabar chegando à conclusão de que talvez essa seria a única opção que o Estado tinha de manter o acesso à dignidade do cidadão, de ter ali o seu registro. Nós sabemos que o subregistro, ele praticamente ele era predominante nessa época. E ali o Estado falou assim, olha, ou através desse oficial, e que
concurso público a gente sabe que só passou a ter relevância mesmo depois da Constituição, que a Constituição trouxe garantias. Digo isso porque, como disse meu pai, é formado em Direito desde 82, ele viveu esse momento de que, antes de 88, o concurso público era uma coisa que não era chamativa, iniciativa privada, era o grande chamariz, né, e tudo mais. Depois de 88, com estabilidade, os salários foram aumentando, a questão do acesso a situações mais próximas, né? E, assim, a questão do poder não era das coisas mais relevantes, porque a política realmente era o que predominava. Então, olhando por esse aspecto histórico, observando, eu vejo, olha, havia sim uma certa razão para que o sistema fosse de hereditariedade, porque como que você coloca uma pessoa para assumir essa incumbência, e às vezes quase sempre não era rentável, a atividade cartorária não era rentável, e digo isso porque ainda hoje, né, a média de 80% dos cartórios no Brasil não é aquilo que realmente pode ser, ou seja, um servidor de alto escalão efetivo vai ganhar mais do que 80% dos titulares de cartório no Brasil. Isso é estatística. Mas, assim, olhando por esse lado, a gente tem que entender que existe uma tradição, existe uma história. E dessa mesma forma eu tentei observar a advocacia. O que deu certo para os advogados desde 1930, 40, 50? E eu digo o que deu certo, tentando focar até naqueles que em algum momento sucumbiram, falharam, mas em algum momento eles também deram certo. Em algum momento eles também conseguiram os seus louros. E de forma unânime, o que eu constatei? Estudei ali a vida de Sobral Pinto, de Rui Barbosa, e aí dos grandes nacionais, depois fui pesquisando os grandes locais, né, até chegar ali mais próximo de mim, com meu pai, meu irmão, que também é advogado, e de forma unânime, o sucesso, ele chega para quem tem conhecimento, para quem se forma. Veja, não quer dizer que se eu tiver conhecimento, eu vou ter sucesso, mas eu só vou ter sucesso se houver conhecimento. E aí então eu percebi que aquelas situações de ostentação, né, de carrões, de demonstração de riqueza, aquilo ali seria apenas uma vaidade que atrairia não os melhores clientes, mas os piores clientes. Por quê? Porque eram clientes que queriam um resultado e queriam que esse resultado viesse, porque se você tinha aquele tanto de dinheiro, aquele tanto de riqueza, você já conseguiu o resultado para outros. Por que para mim você não vai conseguir? E daí então, eu passei a observar desde esse tradicionalismo a conduta, como que eles faziam para adquirir o conhecimento. E adquirir conhecimento é aquela fórmula milenar, aristotélica, né? Eu costumo dizer que é o método HBC, método de horas de bunda na cadeira. Não tem outro método. Então passei a me dedicar. A ler, a estudar, a conviver. Graças a Deus tive a oportunidade de conviver dentro do mundo da atividade notarial registral. Então, né, venho tentando suprir essa necessidade que o mercado tem, como você disse, na área consultiva, na área deliberativa, na atuação perante os próprios colegas tabeliães, registradores, na área de suscitação de dúvida, na área disciplinar, né, dos tabeliães, registradores. Como você disse, é bastante comum você pegar magistrados, né, promotores, delegados, fazendo básica confusão de que tabelião é uma coisa, oficial de registro é outra. Isso quando fala oficial de registro, quando não fala só registrador, né? E na hipótese de jogar o termo coringa, né, o cartorário, vamos assim dizer. Então,
acaba que a gente tem que lidar com a situação, mas sempre, como dizia Hugo de São Vito, você só consegue desbravar, né, no crescimento intelectual se você se apega à humildade e se livra da vaidade. Então, não é porque eu sei de determinado assunto que eu vejo um erro de um magistrado, de um juiz, de um promotor, que eu vou olhar aquilo ali com certa soberba. Não, eu vou olhar com a mesma forma que alguém olharia para mim quando eu fosse falar alguma coisa a respeito, talvez, de direito penal, né, de direito do trabalho. Você tem que ter essa humildade e o afastamento da vaidade e, principalmente, sabe, o que mais e que é o que mais me motiva na atividade acadêmica, que é a intenção de servir, né? O serviço, o atos, né? O atos divino, que é se entregar ao outro com aqueles dons que Deus te permitiu. Então, dentro das minhas limitações, dentro dos meus rodeios, eu tento servir, né, e ser útil da melhor forma possível. Isso é não só uma aula de direito notarial registral, mas sim como deve ser um advogado. Se aplica, pessoal, tanto ao direito penal, ao direito administrativo, em várias áreas de atuação. E parabenizo pela sua conduta enquanto profissional do direito. Isso aí engrandece e diz assim, temos advogados aí no Brasil, como se diz. A inteligência artificial ainda vai ter que trabalhar muito para chegar nesse nível. Pois bem, pegando... Eu sou daquela teoria, daquele meme, né? Não me preocupa a inteligência artificial, me preocupa a burrice humana. A burrice natural, na verdade. A inteligência artificial, ela sempre vai ser instrumento. Então, na mão de quem sabe usar um bom instrumento, aí eu vou pegar assim, ó, temos um piano de $1 milhão. Ele é um instrumento. Ele não vai fazer barulho sozinho. Exato. Vai precisar da inteligência humana. De toda forma. Exatamente. E temos também as nossas ferramentas. Da mesma forma, os institutos de direito notarial e registral são ferramentas à disposição do cidadão e tem que ter o quê? Aqui, aquela famosa frase, o operador dessas ferramentas. E dessas ferramentas estamos vendo o quê? Para a solução de problemas jurídicos. A desjudicialização ou a extrajudicialização, que eu prefiro esse termo, que a Priscila Patá cunhou, esse termo, que até o Ricardo Dipsi utiliza, Sérgio Jacomino, Carlos Elias, entre vários outros profissionais que falam sobre o assunto do direito notarial e registral. Eu gostaria que você falasse um pouco, você tem uma expertise de um certo tempo nessa área, desse processo de extrajudicialização e quem ganha nessa história? Bom, essa denominação, né, acabou que tomou peso, né? Vínhamos aí falando de desjudicialização há anos, e então surge o termo extrajudicialização. E a primeiro momento eu pensei assim, mas por quê, né? Talvez eu tenha certa resistência a essas alterações, porque eu sempre tento entender a razão, não simplesmente adiro de forma inconsciente. De fato, né? Inclusive quem me convenceu primariamente e depois quem trouxe todos os elementos que faltavam, não. Primeiro foi o Dr. Rodrigo Borba, né, que é um amigo que eu tenho, um dia conversando, e ele falou, mas a extrajudicialização é um termo mais adequado porque a gente não afasta a atuação do judiciário. Eu falei, tudo bem. Mas será que é só por isso? Será que o prefixo des, né, da língua portuguesa, ele representa afastamento das coisas, ele representa exclusão?
Quando você fala, né, tem uma casa desorganizada, quer dizer que existe uma ausência total de organização ou existe dentro do todo o sistema algo desorganizado? Então, às vezes fiquei meio resistente, mas depois fui ouvir uma aula do professor Ricardo Dipp, né, que ali eu posso dizer que foi meu grande professor, praticamente 99% do que consigo hoje entender de notas e registros. Pude aprender com o professor Ricardo Dipp, que é desembargador, São Paulo, né, magistrado, e tenho uma satisfação de ver, né, pela sua generosidade de dar aulas gratuitas pelo YouTube, pelo Instagram da Arpen de Goiás, onde ele simplesmente, né, trouxe os argumentos necessários para que eu compreendesse a necessidade, não só mais uma alteração por denominação, mas a necessidade de se valer do termo extrajudicialização, principalmente pelo motivo de que ali estaríamos trazendo uma vinculação dessa extrajudicialização à atividade extrajudicial. Fazer esse link. Ou seja, desjudicialização, a gente liga muito, a gente pensa no judiciário perdendo algo. Extrajudicialização, a gente pensa no extrajudicial abraçando uma responsabilidade, não olhando para o judiciário. E exatamente isso que eu sempre pensei. A minha intenção é não ter que ficar preocupado com o judiciário, se sim ou se não. Eu quero que as coisas se resolvam aqui, no extrajudicial. Então, passamos a desenvolver, né, historicamente, esse fenômeno da desjudicialização. Muitos doutrinadores até colocam como sendo um grande marco a lei do divórcio do inventário extrajudicial, lá em 2007. Mas, antes disso, a gente já tinha, né, institutos de extrajudicialização, mas muito antes mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, o divórcio consensual nos consulados, era extrajudicial. As pessoas podiam ir no consulado e fazer o divórcio e tinha plena validade no Brasil. Mas tinha que passar pelo exequatur, né, da sentença estrangeira e tudo mais, ou talvez tinha que pegar a homologação no STJ, agora é no STJ. Mas, enfim, coisa acontecia. Em determinadas situações, passou um momento que aquele divórcio do cônjuge podia ser averbado direto lá na matrícula do casamento. Bom, então, se a gente pegar, por exemplo, outras situações que é relacionada a outras atividades, a gente tem extrajudicialização há muito tempo. Agora, qual que é o grande aspecto que cria esse fenômeno de extrajudicialização e que temos como, né, um marco temporal ali 2007? Eu atribuo a duas situações. Primeiro, a participação do advogado nesses procedimentos, mas, mais do que isso, o protagonismo dos cartórios. E quando eu digo protagonismo, o que eu quero dizer com isso? Olha, enquanto a gente teve que extrajudicializar para um consulado, as pessoas ainda confiavam mais no judiciário. Enquanto se extrajudicializa para se fazer um acordo em um banco, para se fazer um acordo em uma instituição, uma associação privada, o povo ainda confia mais no judiciário. Por exemplo, a lei de arbitragem, que é a lei 9.307, da década de 90. Mediação, conciliação e arbitragem. Nós tivemos a instituição de uma justiça privada. Ou seja, as pessoas, quando se tratava de direito patrimonial disponível, falavam assim, olha, eu não quero judiciário, eu quero que fulano julgue o meu processo. Fulano julga a minha lide. Ok. As pessoas, a cultura nossa, não só brasileira, mas uma cultura praticamente ocidental, o que ela trouxe? Olha, a última razão, a última palavra, coisa julgada se forma pela dicção do direito do judiciário, ou seja, o judiciário diz o direito, o exercício da jurisdição, como sendo una, né, o sistema inglês.
diferente do sistema francês lá do sistema que faz Sistema coisa de justiça julgada. administrativa. Exato, faz coisa julgada na esfera administrativa. Então, a nossa cultura é muito arraigada no quê? Na confiabilidade do judiciário. E aí, a grande surpresa, por mais que as pessoas tivessem ali as suas críticas aos cartórios, e muitas delas fundadas à época, final dos anos 90, de que havia muita burocracia e tudo mais, os cartórios acabaram sendo protagonistas porque eles demonstraram para a sociedade que podiam exercer essa atividade por delegação do judiciário de forma equivalente ao judiciário, ou seja, a sociedade passou a confiar no judiciário, a sociedade passou a confiar na atividade extrajudicial, não é que ela passou a confiar, né? Nós descobrimos que havia essa confiabilidade da sociedade brasileira nos cartórios. Por quê? Porque a atividade ela sempre foi balizada na segurança jurídica. E por mais que às vezes custe um valor, por mais que às vezes exista ali uma certa burocracia, e aí essa burocracia que ainda pode-se dizer que exista, ela é a democracia que permite a segurança jurídica, né? Ou seja, como elemento do funcionamento estatal. Sem burocracia não existe nem segurança jurídica, vamos assim dizer. Mas o que a gente pode perceber ainda que existam elementos negativos, ou seja, fatores negativos, preponderam os fatores positivos. A celeridade, a rigidez no procedimento, a possibilidade de ter acesso às pessoas que estão à frente das serventias, não só pelo advogado, né? Porque se você tem um procedimento judicial, você nunca vai conseguir chegar ao juiz, porque o juiz só atende advogado, o juiz não atende parte. Até certo ponto é até uma questão de prevenção e até de segurança para o magistrado. Porque imagina só, eu sendo a parte contrária, vendo você partindo lá de conversinha com o juiz. Então, correto mesmo, entendo que seja o advogado conversar direto com o juiz. Até mesmo porque o juiz decide, o juiz não resolve, o juiz decide. Porque muitas vezes a decisão que o juiz toma, ela é ruim para você e péssima para mim. Somos pais. Mas é o que o juiz tem que decidir, porque é o que está na lei. Diferente do que acontece nos cartórios, por quê? Porque se não existe uma solução boa, não precisa ser feito. Não precisa ir à frente. Então, veja, a confiabilidade que as serventias extrajudiciais e os cartórios sempre teve e que foi aflorada a partir do momento em que se permitiu que se fizesse um divórcio consensual sem a presença de incapazes e que se fizesse um inventário consensual sem a presença de incapazes. Nos cartórios, o que se percebeu? Se percebeu maior celeridade, menores custos, menor burocracia, garantida a segurança jurídica e, principalmente, você deixa o judiciário livre para resolver questões que necessariamente precisam de um juiz. Qual a necessidade de um juiz para emitir uma sentença onde não há qualquer divergência de razões entre as partes? O que o juiz vai dizer nessa sentença? Sentença é dizer o direito. Mas como que ele vai dizer o direito se as partes já escolheram o direito e ao juiz não incumbe intervir nesse direito? Não faz absolutamente nenhum sentido que isso ocorra. E aí deu certo. Divórcio, inventário. E aí seguimos. Seguimos. Uso capião, adjudicação compulsória,
Já tínhamos lá a consolidação da propriedade, que para mim esse para mim foi um grande marco, né, a Lei 9.514 da extrajudicialização. E agora a gente estendeu, né, o procedimento da usucapião para as questões hipotecárias. Ou seja, cresce exponencialmente as situações em que não precisa de levar ao judiciário. E veja que já estamos partindo para a situação em que litígios que não envolvam, veja, não é mais só consenso, mas sim litígios que não envolvam questões que causam muitas contraposições, o próprio oficial da União já pode resolver. Como, por exemplo, na usucapião. Se vier uma impugnação simplesmente dizendo eu não concordo com o usucapião, ora, o próprio provimento já disse, se a impugnação foi fundada, o oficial pode seguir em frente. Ou seja, não é que ele está fazendo certo juízo de valor da impugnação, porque a impugnação sequer tem algum valor além da forma. Não é que você vai dizer, a impugnação está boa ou está ruim, não. É uma impugnação quase que inexistente na matéria. Ela só existe na forma. E nisso você toma a decisão de dizer, olha, por absoluta inconsistência dessa impugnação, seguimos com o processo de usucapião, que se estende também a mesma ideia à adjudicação. E posso dizer para você, em questão de 10 anos, nós teremos os cartórios como sendo os maiores institutos, né, as maiores instituições do Brasil que preservam a segurança jurídica e garantem aos cidadãos o mínimo de dignidade nas suas relações sociais. Por quê? Porque hoje eu posso dizer com tranquilidade, se a gente for depender do judiciário, principalmente se acabar com os cartórios hoje, tudo que se faz no cartório tem que levar para o judiciário, não existe estrutura para isso. Nós somos um país da hiperlegislação, né? Inflação legislativa. E qualquer artiguinho de lei a gente já interpreta de uma forma que quer que o juiz nos dê razão. Poxa, se tudo de fato tiver que ir para a mão de um juiz, vai ter que ter um juiz, né? Vai ter que ter 2 juízes para cada pessoa. Isso é coisa praticamente impossível. Perfeita colocação. Isso a gente tem que começar a pensar para frente. Que soluções podem sair da via do judiciário e a justiça ela tem que ser multiportas. A professora Marta Eudério gosta de utilizar esse termo. Eu tive a oportunidade de ter uma matéria com o Fred Didier, que também utiliza muito essa terminologia. E agora eu penso também numa coisa que temos que começar a pensar: o devido processo legal registral. E até elementos de um contraditório. E se a gente for ver na doutrina, existe a questão até do contraditório dito fraco. Estamos vendo, por exemplo, como você explicou, a questão da impugnação fundada ou infundada. Ou seja, há um protocontraditório de acordo com o revogado provimento 65, ou abrogado, e também temos até a questão de, eventualmente, pegando o gancho do provimento 65, do pedido de reconsideração, e que eu vejo que vai ser uma tendência na qualificação registral, até para evitar o procedimento de dúvida, judicializar o extrajudicializado, até porque quem decide pela porta do extrajudicial, das serventias extrajudiciais, é porque quer evitar o trâmite judicial por várias questões, pelo trâmite. Infelizmente, a nossa justiça não está estruturada por servidores, falta de juízes, entre outros e outros, até pela própria legislação engessada e até da questão que os procedimentos especiais eles são engessados.
Então, não há uma flexibilidade procedimental que existe, por exemplo, nos procedimentos extrajudiciais. Então, o que eu falo? E abando agora a braba. Grande brava. Fiz o brainstorm, fiz aquela coisa toda. Você, na sua opinião... Você está muito moderno. Na minha época, fala assim, ó, já fiz o meio de campo, mandei para o meio, agora é partir para o ataque. Partir para o ataque. Agora a bola está no pênalti e vou lançar a bola braba e vou falar o seguinte. Contraditório e a ampla defesa no extrajudicial. E pode dizer com tranquilidade se os registradores e tabelenses estão preparados para tanto, até na sua própria experiência profissional, de ter esse contraditório e ampla defesa no âmbito do extrajudicial. Gustavo, quando a gente fala em contraditório, ampla defesa, eu nunca consigo esquecer de uma lição que o professor Ricardo Dipp, ele falou em uma de suas aulas, de que quando ele, professor de graduação, ali nos primeiros períodos, ele chegou e contou aos seus alunos ali a parte inicial do livro do Franz Kafka, O Processo, né? Que, em resumo, a pessoa está ali repousando, e aí chegam lá os guardas do governo e falam, você está preso e tudo mais. E o cara fala, mas por que eu estou sendo preso? E o guarda falou assim, para que você quer saber? Se você está sendo preso é porque você errou, você cometeu algum ilícito. E ali eu entendi que a questão era um pouco mais além do que é legalizado, do que é positivado. Por quê? A gente não sabe, isso como pôs o professor Ricardo, a gente não sabe. Principalmente quando no segundo período. Talvez hoje a gente saiba porque a gente já leu, né? Mas você não sabe onde se passou essa história, quando se passou essa história, qual era a legislação dessa história.